Fala galera, saí daqui do aquário, a internet estava rateando ali dentro. Vamos ver se eu consigo fazer a transmissão agora. Vou pedir a todos vocês que não mandem mensagens pra gente não cair, tá certo? Senão a gente vai travar. Eu tô tentando aqui pegar uma pontinha de Wi-Fi, né? Isso até me lembra aquela propaganda que passa na televisão do cara buscando um Wi-Fi, né? Já que o meu aparelho não está com um 4G habilitado e o meu chip daqui eu esqueci na Flórida e não trouxe. Então, vou pedir a vocês que segurem as mensagens para a gente conseguir fazer a transmissão, beleza? Bom, o tema que nos une hoje é um tema que cai muito nas provas. Ele é sempre perguntado. Em provas objetivas, então, nem se fala o tanto que cai. Então, eu vou pedir a vocês que parem as mensagens, segurem as mensagens, para que eu possa explicar, tudo bem? Eu tenho que ser bem rápido, porque está bastante frio aqui fora, e minha esposa e meus filhos estão ali me esperando, tá certo? Vamos lá. São duas palavras muito parecidas, que às vezes nos levam a uma pequena confusão em prova. Não obstante sejam palavras conhecidas, elas têm significados diferentes. A expressão descentralização administrativa tem um significado, porquanto a expressão desconcentração administrativa guarda uma outra significância. Quando a gente fala, moçada, de desconcentração, a gente se reporta ao fenômeno por via do qual se organiza a administração direta. Falar de desconcentração administrativa, preste atenção que isso cai muito em prova, hein? É falar de um fenômeno por via do qual se criam os órgãos públicos e cada ente federativo, criando os seus órgãos públicos, organiza a sua chamada administração direta. Já quando a gente fala de descentralização administrativa, a gente não está falando da criação de órgãos públicos, nem estamos nos reportando à organização interna do próprio ente federativo para que ele atue em administração direta. Não. O fenômeno da descentralização não guarda correlação com a organização da administração direta. Não tem identidade com a criação de órgãos públicos. Não. Quando a gente fala de descentralização, nós estamos a nos reportar a um fenômeno por via do qual o ente federativo repassa, transfere, delega a executoriedade da atividade administrativa de sua competência para uma outra pessoa. Então, quando a gente fala de descentralização administrativa, a gente fala de um outro fenômeno. O fenômeno por via do qual qualquer dos entes federativos decide executar a transferência, o repasse de uma atividade administrativa de sua titularidade para que outra pessoa a execute. A descentralização administrativa, ela pode se dar em duas esferas. Pode ser que ela se faça, na primeira linha, da seguinte maneira: o ente federativo repassa a executoriedade da sua atividade para pessoas que ele mesmo cria, que ele mesmo institui, pessoas que ele vai criar para, juntamente com elas, administrar. E aí surgem as pessoas que ele cria e repassa a elas, professora Cláudia Molinaro, um beijo grande, né? Grande professora de Direito Administrativo do Portal. Estou falando aqui de um tema que a gente ama, organização da administração pública. Então, na professora Isabelle Gravatar, bem-vinda. Então, na descentralização, a gente tem, numa primeira monta, porque são duas perspectivas, na primeira perspectiva, a gente tem o ente federativo repassando a executoriedade da atividade administrativa a algumas pessoas que ele mesmo institui para, junto com elas, executar a administração pública. Por exemplo, quando determinado ente, pode ser a União, pode ser um dos 26 Estados-membros, pode ser o Distrito Federal, podem ser quaisquer dos 5.570 municípios brasileiros, quando qualquer dos entes cria autarquias, fundações públicas e repassa a executoriedade da atividade típica de Estado, atividade administrativa em sentido estrito. E então, o ente federativo, ao criar uma autarquia, ao criar uma fundação e repassar a elas a executoriedade da atividade administrativa, esse fenômeno evidencia o que a gente chama de descentralização administrativa dentro da própria estrutura do Estado. Observe que o ente federativo,
Beijão para você e para o Rafa. Rafael Oliveira, um dos maiores professores de direito administrativo do Brasil. A Lê, tá aí a esposa dele. Um beijo para vocês. Foi tão bacana encontrar vocês em Nova York. Vocês são demais. Manda um beijão pro Rafa. Hoje eu vi o periscópio dele corrigindo a prova do MP. Rafael é imbatível, insuperável. Um beijo para vocês aí, tá? E tô aguardando a edição nova do livro dele, pra gente divulgar e bater recorde de venda, tá? A gente ama vocês. Manda um beijão aí pro Rafa se estiver ouvindo aí, Rafão. Sou seu eterno pupilo, você é meu eterno sensei. Te amo. Bom, então vejam que na descentralização administrativa, dentro da própria estrutura do Estado, o que a gente tem é um repasse da executoriedade da atividade administrativa do ente federativo para uma outra pessoa, que não se confunde com ele, mas que é criada por ele para atuar numa atividade que não fosse o repasse, o próprio ente teria que executar. Tá? Então, beijão Rafa, beijão Ale, beijão Isabela e Gravatá, beijão Homero, beijão meus irmãos queridos. Bom, mas a descentralização administrativa não se resume unicamente a essa nuance. Ela tem outra perspectiva. O poder público, os entes federativos, eles também podem repassar a executoriedade das suas atividades a pessoas do segundo setor do mercado, ocorrendo um outro fenômeno que a gente chama de descentralização convencional, que é quando, através dos contratos administrativos, em regra, precedidos de licitação, salvo os casos de dispensa ou inexigibilidade, a regra é o princípio da obrigatoriedade da licitação, obedecida a regra da licitação e alguns pormenores a mais que não cabe aqui, né, detalhar, o ente federativo celebra contratos, hora de concessão, hora de permissão, as principais modalidades não únicas, e repassa a executoriedade de uma atividade a priori de Estado para o mercado, para o segundo setor. E então, entidades privadas, no afã do exercício da atividade econômica, executam aquele serviço público, aquela atividade pública que é delegada, que passa a ter executoriedade legitimada no âmbito do mercado, do setor privado, ocorrendo a descentralização convencional por via de contratos, de convenções. O professor José dos Santos Carvalho Filho fala em delegação convencional para contrapor a criação das autarquias, das fundações públicas, quando então ocorre o que ele chama de delegação legal. O professor Carvalho Filho, um dos ícones que eu tenho, dos ídolos, uma das pessoas que mais me ajudou na minha carreira, no início da minha carreira, eu carinhosamente o chamo de professor Carvalhinho, com muito respeito, e mesclando o respeito com o carinho e o afeto, a gratidão. O professor Carvalhinho, ele diz assim pra gente: sempre que o ente federativo quer repassar a executoriedade de uma atividade sua, ele pode repassá-la para pessoas que ele cria e as mantém dentro do Estado, na órbita da administração pública indireta, e aí ocorre o que Carvalhinho chama de delegação legal, ou então pode repassar ao mercado, desestatizando, privatizando, naquele fenômeno que é apelidado com a alcunha de delegação convencional, pelo citado mestre. Alguns autores, como o professor Eli Lopes Meirelles, faziam a distinção, dizendo que quando ocorre a descentralização dentro do próprio Estado, e o ente federativo repassa para autarquias, fundações públicas, ali não se trataria de uma delegação. Eli Lopes chamava de outorga. Eli Lopes falava em outorga e até falava que haveria a transferência da titularidade do serviço. Carvalhinho diz que não se transfere a titularidade, se transfere só a executoriedade, e é uma delegação legal, e não a outorga, e sim uma delegação legal. Com todo respeito ao nosso eterno mestre, professor Eli, imortal, eu prefiro me perfilar com a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, Diogo Figueiredo, Rafael Oliveira, que para mim são os maiores hoje. E, em contrapartida, a descentralização legal, em que se repassa a atividade administrativa para autarquias, para fundações públicas, existe a descentralização convencional, em que a atividade de Estado é repassada ao mercado, e aí particulares, explorando com fim lucrativo, no afã de exercerem atividade econômica, executam atividade estatal na qualidade de concessionários, permissionários, às vezes até mesmo como precários autorizatários, explorando a atividade pública com fim lucrativo, licitamente, dentro dos moldes autorizados e sem romper os limites da licitude. Bom, isso é descentralização, muito resumidamente. É o repasse da atividade administrativa, ora, dentro do próprio primeiro setor, para as entidades da administração indireta, ora, para o segundo setor, para os particulares contratados do poder público. Não se confunde com a desconcentração, em que o ente federativo não repassa a sua atividade para outra pessoa. A atividade continua com o ente federativo, a União, o Estado-membro, o DF, o município, ele, o ente, a pessoa, ente federativo, como um centro existencial, ele não repassa para uma outra pessoa. Na desconcentração, não se repassa, Léo, não se repassa, professor Vinícius, não se repassa a atividade para outra pessoa.
Na desconcentração, o próprio ente federativo continua com a titularidade, com a executoriedade da atividade. Desconcentração é apenas o procedimento por via do qual o ente se auto-organiza, se infraestruturando através da criação de seus órgãos. Os órgãos que não são pessoas, os órgãos que são meros centros de gravitação de competências administrativas, são feixes de atribuições que se distribuem. Os órgãos são estruturas dentro das quais se depositam competências administrativas e o ente atua através de seus órgãos. Eu vou utilizar um exemplo do professor Rafael Oliveira, que nos assiste agora, direto de Nova York, está lá fazendo seu pós-doc, seu pós-doutorado em Nova York, e o Rafa, eu chamo carinhosamente de Rafa, porque nós somos muito amigos, e ele para mim é um ídolo, é uma referência. O professor Rafael Oliveira, nas suas aulas, chega a fazer uma carinhosa brincadeira, dizendo, olha, como se a pessoa, o ser humano, faça uma analogia, fosse o município, eu, Pedro Barreto, sou o município. Meus braços não são pessoas, não têm personalidade, meus braços são meus órgãos. Minha cabeça é um órgão, meu abdômen é um órgão, minhas pernas são órgãos, né? No sentido, claro, não biologicamente 100% técnico. São partes de mim mesmo, partes do meu corpo, cada uma tem uma atribuição funcional para que o meu corpo todo funcione com harmonia. A desconcentração é esse fenômeno de criação dos órgãos da mesma pessoa. São centros funcionais para que recebam atribuições especializadas e o meu corpo funcione de maneira organizada, com uma grande orquestra regida por diferentes instrumentos, mas uma única orquestra. A desconcentração administrativa é, portanto, um fenômeno de criação de órgãos públicos dentro da estrutura do próprio ente, para que esse ente, através de seus órgãos, execute a sua atividade de maneira organizada. Perceba que quando se fala de desconcentração, não se transfere a atividade de um ente para uma outra pessoa. A atividade permanece com o próprio ente, mas ela passa a ser distribuída de acordo com especificidades técnicas, para que diferentes centros estruturais que formam o corpo do ente executem, cada um deles, as atividades que lhes são repassadas no fenômeno de criação dos órgãos e distribuição das competências. Bom, a discussão da personalidade judiciária vale a pena, não aqui agora, porque abriria um outro debate, eu não tenho esse tempo agora, tá? Para discutir capacidade passiva e ativa, material e processual, personalidade extrajudicial e personalidade judiciária. Em regra, para qualquer prova que você fizer, leve que órgãos públicos não têm personalidade jurídica, ainda que a gente possa discutir em caráter excepcional, em duas situações, uma capacidade judiciária para os órgãos públicos. Eu não falaria em personalidade, eu acho que personalidade é uma expressão perigosa que a banca pode interpretar mal. O coerente é você dizer que órgão público não tem personalidade, não é pessoa, tá legal? Ainda que para algumas situações excepcionalíssimas a gente possa atribuir uma capacidade aos órgãos públicos, o que não é 100% técnico, tá certo? Mas não fale em personalidade, que você corre o risco de pegar uma banca que não concorde e te descontar uma pontuação até zerar a sua questão, tá? Órgãos públicos não são dotados de personalidade, tudo bem? Uma superintendência, uma secretaria são órgãos. Aí você pode classificar os órgãos, não é o papo para esse periscopo de agora, os órgãos independentes, autônomos, superiores, subalternos, ok? Órgãos monofuncionais, plurifuncionais, complexos, singulares, compostos, mas é um papo para uma outra transmissão. Agora, a ideia é simples, é rápida, é só trazer os conceitos importantes de descentralização e desconcentração, tá legal? Eu sei que muitos de vocês não sabem, mas eu leciono no direito administrativo há quase 15 anos, estudo com profundidade, já li praticamente todas as doutrinas 3, 4, 5 vezes, né, que a gente tem no país. Sou fã de alguns dos grandes professores, amigo particular de muitos deles. O Rafa Oliveira é uma grande referência para mim, o professor Carvalho Filho é um ícone, uma pessoa que me ajudou muito, a professora Maria Silva, eu tive o prazer de conhecê-la no curso do qual eu era dono até alguns anos atrás, até pouco tempo, né? E é uma matéria que eu sou apaixonado, afinal é o que eu digo sempre, não existe o cara ser professor de tributário, o cara ser professor de constitucional, o cara ser professor de ADM, não. O cara, quando ele quer ser bom, ele tem que estudar o direito público como um todo, para ter uma visão panorâmica, interdisciplinar e começar a aprofundar uma por uma dessas disciplinas. No meu caso, já são mais de 15 anos estudando a fundo, diariamente, com muita dedicação, com muito esmero, para conseguir aprofundar esse conhecimento e fazer o link interdisciplinar entre essas disciplinas como um todo. Porque aí você consegue trafegar com simplicidade, entendendo o fenômeno jurídico como um todo, na sua universalidade, né? Hoje eu não consigo mais separar, né? Hoje eu olho para eu vejo uma questão de licitação, já estou olhando, né? A política legislativa da Lei Nacional de Normas Gerais, a lei local, o conflito da competência legislativa concorrente, já estou olhando o crime ali do administrador na prática da condução da licitação, já estou olhando a tributação da concessionária com ISS, se for celebrada a concessão, aí eu já começo a ver o crime do servidor público, então o regime que se vai dar, se vai ser estatutário ou empregado, então é um negócio que você vai pegando com o passar do tempo. No meu caso já são mais de 15 anos estudando com muita intensidade, com muita dedicação e estudando, aprendendo, lecionando, transmitindo, e quando você ensina e transmite, você reforça o seu aprendizado, e no meu caso são muitos anos de sala de aula. Então é isso, galera, a minha intenção era essa, eu acho que ficou claro, foi bem didático, vocês entenderam que desconcentração é o fenômeno de criação dos órgãos públicos para que se promova a organização estrutural e funcional, né, da administração pública.
direta dos entes federativos, ok? Por que os entes da desconcentração não têm personalidade? Porque eles não são pessoas, e personalidade jurídica é o atributo que, em regra, se dá a quem é pessoa. Personalidade jurídica é um conceito que a gente estuda na parte geral do direito civil. Quando a gente estuda personalidade jurídica, capacidade de fato, teoria das incapacidades, emancipação, então a personalidade jurídica é o vínculo, diria o saudoso e imortal jurista fluminense Caio Mário da Silva Pereira, diria o imortal baiano Orlando Gomes, eu também dou aula de direito civil. Personalidade jurídica é o atributo que pessoas físicas e pessoas jurídicas ostentam, atributo este que os define como sujeitos de direito e possibilita a aquisição de direitos e a sujeição à contração de deveres. Personalidade jurídica é um atributo de pessoas, objetos, coisas que não são pessoas, não possuem personalidade jurídica. Então você não pode falar que um órgão tem personalidade jurídica porque órgão não é sujeito, órgão não é pessoas. Ainda que por algumas ficções jurídicas saudáveis, a gente reconheça em situações excepcionais a possibilidade de que órgãos públicos tenham capacidades para algumas situações. Ok? Só isso aí. Bom, galerinha, para a gente fechar, acho que ficou claro que desconcentração é um fenômeno de criação dos órgãos públicos, organizando-se a estrutura da administração pública direta, porquanto descentralização é um fenômeno de passagem da atividade administrativa para outras pessoas. Ora, dentro da própria estrutura do Estado, no primeiro setor, que é o Estado, quando se criam autarquias, fundações públicas, por exemplo, ora, quando se repassam para o segundo setor, né? Quando se repassa a atividade administrativa para concessionárias, permissionárias, né, para pessoas que no segundo setor vão executar no âmbito da atividade econômica a atividade administrativa, ok? Bom, o cara tá abusando, né, velho? Porra, tá perdendo ponto, né? Então, tá claro isso, não tá? A galera é meio sem noção, né, velho? A gente tá aqui tendo aula bacana, vocês aí já quase 11 horas da noite no Brasil, mais de 11 horas. Pra mim aqui 5h10, 5h15 da tarde, eu tô com 6 horas a menos que vocês. Eu tô aqui numa cidadezinha pequenininha chamada Monte Rei, eu cheguei de Carmel agora, aqui na Califórnia, no Pacífico. Gente, é um lugar lindo, apaixonante, né? Eu digo a vocês, estudem com muita garra. Eu me recordo quando eu me formei, não tinha grana, mas eu tinha um sonho. Não tinha grana, não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Eu dava panfleto para os donos de cursinho, dava panfleto para o desembargador Silvio Capanema, que era dono do curso CEPAD, desembargador Fabião. Eu panfletava, meu amigo, 40 graus, eu estava lá na sinaleira, na porta do Tribunal de Justiça dando panfleto. Ia para Baixada, ia para Nova Iguaçu, ia para Campo Grande, ia para as faculdades do interior, ia para Volta Redonda, ia para Campos, dar panfleto para poder ganhar uma bolsa de estudo. E eu acreditava que se eu estudasse, me capacitasse, ia chegar um momento que alguém ia me dar uma chance de dar uma aula. E era o meu sonho, era ser professor, era dar aula. E aí eu estudava para concurso e estudava para dar aula. Fiquei em 3 específicas de MP, bati quase prova oral, fui 3 vezes reprovado, 2 como primeiro colocado geral do concurso. Veja como é que pode, né? Era Deus dizendo para mim que meu caminho não era aquele. E meu caminho era seguir na vida de professor, de empreendedor. E isso há 15 anos atrás, 2001, 2002. E eu me recordo que eu sonhava em poder dar o melhor à minha família, poder rodar o mundo, poder curtir o que existe de melhor na vida. Porque não é pecado. Não é pecado você poder comer o que tem de melhor, você viajar para os melhores lugares, você poder frequentar os melhores ambientes, sabe? Isso é apenas o tamanho da sua ambição. Você não vai ser melhor ou pior, você não vai ser mais digno ou menos digno, porque você pode vestir uma roupa bacana, comer num bom restaurante, andar numa Ferrari, né? Infelizmente tem pessoas que são medíocres de pensamento, ou seja, passam a vida inteira lutando para ganhar dinheiro. E quando alguém ganha dinheiro, começa a criticar, joga pedra, o cara quer aparecer, porra, não, pelo amor de Deus, né, galera? É muito bom você poder ter o que há de melhor, especialmente quando você conquista o que há de melhor pelo seu esforço honesto, pelo seu estudo, pelo seu trabalho, pelo seu suor, pela sua dedicação. E eu digo a vocês, a vida é uma só e não tem bis. Lutem para poderem viver o que tem de melhor, porque viver o que tem de melhor é muito bom. Eu sempre quis isso para mim, eu dizia, eu vou dar o melhor aos meus filhos. Se alguém nesse mundo vai ter o melhor, vão ser os meus filhos. Se alguém vai poder viver nesse mundo o que tem de melhor, se depender da minha garra, vão ser os meus filhos. Não vão deixar de ser educados com simplicidade, de terem os valores da humildade, do respeito ao próximo, da solidariedade social. Mas se eu puder dar à minha família, aposentar meus pais dando o melhor, poder dar à minha esposa o melhor, por que não? Né? Sabe, tem uma coisa que me mata, bicho, que é a hipocrisia, a tirania, né? As pessoas vivem se matando trabalhar, você pergunta, você quer ganhar dinheiro? O cara se joga no chão, fica de joelho, eu quero. Mas quando vê alguém ter dinheiro, critica. É um negócio impressionante isso. Então o que eu digo a você é estude com garra, estude com vontade, nunca perca a sua simplicidade, nunca deixe de ser quem você é, autêntico, nunca mude, nunca use máscaras, nunca perca a sua essência, mas estude e nunca duvide. Através do estudo, cara, vocês podem construir uma vida próspera. Eu construí para mim. Você pergunta, Pedrão, você era filho de um desembargador? Não. Sua mãe era juíza? Não. Ninguém, meu amigo, não tinha ascensão nenhuma no direito. Eu cheguei no Rio de Janeiro sozinho, com 18 anos de idade.
Um dia eu vou fazer um periscope contando a minha biografia, a minha história de vida para vocês. O menino que vendia camelô no calçadão de Madureira, o menino que entregava panfleto recém-formado em Direito na porta do tribunal e via colega de faculdade zombando. E se formou para ser panfleteiro, olha lá o Paraíba, olha lá o baiano lá na porta do tribunal dando panfleto, kkkk. Pois é, hoje assistem minhas aulas. Copiam o que eu falo, leem pelos meus livros. Então o que você precisa para vencer está dentro de você, que é a sua fé, a sua garra e os seus bons valores. Estudem com raça, não desistam nunca dos sonhos de vocês, não sejam impacientes, sejam pacientes, não sejam cruéis com vocês na hora dos tropeços. Os tropeços são insumos de lapidação, os tropeços são as oportunidades que Deus dá de a gente se desenvolver, de a gente aprender com os erros, de a gente melhorar a cada dia e apenas sigam em frente. A estrada é longa, eu falo por mim mesmo, é sofrida, é doída, tem momentos de aflição, tem momentos de desespero, tem momentos que você tem vontade de desistir, mas é a sua fé que te mantém de pé, é a sua garra. E todas as vezes que eu pensava em desistir, eu pensava nos meus filhos. Não, eu tenho 2 motivos, Pedrinho e Laís, para nunca desistir. Então eu dizia assim, é egoísmo eu desistir de buscar o melhor. Se eu não quiser o melhor para mim, meus filhos, que são 2 incapazes, têm o direito de ter o melhor para eles. Então isso me fazia virar madrugadas estudando, para chegar às vezes 7 horas da manhã para um curso, para uma escola de magistratura, para uma escola do MP, para dar uma aula de uma matéria que eu nunca tinha visto na minha vida. O nego me ligava assim, ó, sem mentira, velho, tem milhões de testemunhas disso. Professor, o professor de processo penal faltou, não vai poder vir amanhã, o senhor pode dar aula aqui de inquérito policial? Eu falava, caralho. Aí eu ligava para alguém, meu irmão, você tem 4 ou 5 livros aí de processo penal para me emprestar? Os caras, tem, passa aqui em casa. Eu ia, pegava às vezes meu buzu, pegava os livros, já vinha no ônibus estudando, virava Guaraná em pó, estudava, nunca tinha dado aula na minha vida. Chegava 8 horas da manhã com meu terninho, minha gravatinha, às vezes uma gravatinha do camelô, chegava lá e dava uma aula. Era a melhor aula do mundo? Não, mas era uma aula ruim? Não. E aí a turma ficava assim, porra, velho, de onde é que esse cara apareceu aqui dando aula de inquérito policial, né? E eu ia lá e dava a porra da aula. Garra, força de vontade, raça, lia 5, 6 doutrinas, fazia um fichamento, fazia um resumo, chegava lá e botava para quebrar. Então o que eu digo a você é, basta você querer. A nossa fé é capaz de mover montanhas. A nossa fé, a nossa força de vontade, a nossa atitude positiva, o nosso pensamento positivo é capaz de nos levar exatamente onde a gente quer chegar. Acreditem nisso. Acreditem. Nunca percam a humildade, nunca percam a simplicidade. Jamais permitam que a vaidade tome conta de vocês, né? Controlem, porque vaidade todo mundo tem. Controlem o nível de vaidade para que ele não seja excessivo ao ponto de vocês se tornarem pessoas escrotas, nojentas, antipáticas, cebosas, marrentas, para que a gente se mantenha sempre a pessoa do bem, uma pessoa simples, sempre se proponha autorreflexão, sempre pare, tire certos momentos para conversar com pessoas em volta de você e pedir elas que lhe proporcionem uma avaliação de você mesmo. Quantas vezes eu não faço isso com as pessoas de minha confiança, com meus alunos? Vem cá, meu irmão, quais são os meus piores defeitos? O que é que você acha que eu posso melhorar? O que é que você teria como crítica construtiva para me oferecer? E aí, não, professor Kleber Barros, que a gente consegue crescer, que a gente consegue melhorar e evoluir. Então, galera, que Deus abençoe muito vocês. Obrigado pelo carinho com o Portal F3. O Portal F3 é o nosso bebê. As pessoas, é engraçado, né, que esses dias, um dos amigos das comunidades do Instagram que estão divulgando o nosso trabalho, falaram assim, rapaz, eu pensei que o Portal era uma coisa nova. Eu falei, a marca Portal F3 é nova. Quem está por trás do Portal está há 15 anos no mercado. Quem está por trás do Portal ajudou a fundar os maiores cursinhos do Brasil. Os maiores cursos que tem aí, eu participei de quase todos eles, né? Fui fundador de alguns, fui coordenador de quase todos eles, né? Lancei muitos dos professores que vocês hoje veem aí famosos dando aula, começaram a dar aula junto comigo. Alguns fui eu que dei a chance de dar a primeira aula, ensinei a montar plano de aula, né? Em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, né? E hoje o portal está aí. A marca Portal F3 é uma marca nova, mas quem está por trás tem muita garra, muita experiência. Eu espero que vocês gostem do Portal F3. Eu quero sempre estar ouvindo as críticas construtivas de vocês, estar ouvindo de vocês o feedback, para que a gente possa, Isabelle Gravatar, André Ochoa, que entrou aí, o delegado André Ochoa, Delta, lá da FAEPOL do Rio de Janeiro, meu parceiro, irmão querido, né? Grande delegado civil André Ochoa, que está aí presente, professor monstro de medicina legal, direito administrativo e direito penal, né? Um monstro dando aula, para que a gente possa, André Ochoa, Isabelle Gravatar, Cláudia Barros Porto Carreiro, aquele prof. André Ochoa, maravilhoso, né? Para que a gente possa está sempre melhorando, né? Sempre melhorando. Então, quando vocês quiserem mandar, gente, uma crítica, uma sugestão, fiquem à vontade, porque é só assim que a gente pode melhorar, ouvindo, refletindo, ponderando com opiniões que vêm com carinho de quem faz uma crítica construtiva, saudável, na intenção de permitir a gente ver de fora para dentro aquilo que às vezes com o olhar interior a gente não enxerga. Então, muito obrigado pelo carinho com o Portal F3. E eu queria fazer um pedido para me despedir aqui. Todos vocês aí seguem meu Instagram. Tem alguém que está ao vivo aí que não me segue no Instagram? Será que tem alguém que está ao vivo aí que ainda não me segue no Instagram? Que eu estava dizendo, rapaz, como é que pode eu ter 32 mil pessoas no Periscope e só tenho 23 mil no Instagram? 26 mil? Não tem como. Tem 6 mil pessoas que estão aqui no Periscope e que não estão no meu Instagram. E, pô, galera, Raquel, Jotel, Fabi,
Aí, vocês que estão aqui não estão no meu Instagram, eu estou fazendo um trabalho tão bonito no Instagram, de verdade, olhem lá. Meu Instagram é muito bacana, eu contratei um pessoal legal agora que está me ajudando a trabalhar o Instagram. E nesse fim de semana eu vou entrar com um quadro de dicas jurídicas, de vídeo dicas, com explicações, muito legal, vocês vão adorar. Meu Instagram, anotem aí, é @PedroBarreto, Portal F3. Esse aí que o Neto aí botou, o Netão botou aí, ó. @Portal F3 é o Instagram pessoa jurídica, muito bom também. E o @PedroBarreto, Portal F3 é o meu pessoa física, tá? Então, se vocês puderem, é o meu pedido, sigam lá o Instagram, @PedroBarreto, Portal F3, tá? Eu vou ficar muito grato a vocês e eu tô fazendo um trabalho muito bonito. Se vocês puderem, marquem os amigos, divulguem, porque é um trabalho que envolve uma tríade, né? São 3 linhas que eu tô trabalhando. O humor jurídico, que é importante. Ao longo do dia, você abre o seu Instagram, vê uma frase de humor engraçada, aquilo te faz bem, te faz dar uma risada, né? O humor, a educação emocional, a inteligência emocional na linha do coaching, da motivação, do planejamento estratégico, né? E agora a gente vai entrar com dicas de direito, já a partir desse fim de semana, muito bacana. A gente vai entrar com alguns quadros novos de dicas jurídicas, vídeo dicas, dicas escritas, que vai ser bem legal, tá bom? Ângela, a repescagem já começou. O meu curso, tanto de tributário como de constitucional, já estão disponíveis no portal da repescagem, tá? E daqui a 10 dias eu tô de volta no Brasil, dia 11 eu chego aí, tá? Tô morrendo de saudade, vou passar uma temporada aí no Brasil de 28 dias, então eu vou ficar 28 dias aí no Brasil para essa arrancada final. Depois eu saio do Brasil e aí volto para puxar a segunda fase da OAB em direito tributário e direito constitucional, que são as matérias que hoje concentram a minha energia, dedico muito intensamente, né, a minha atuação. E a galera que vai fazer segunda fase do OAB aí, se prepare, que estudar comigo é pauleira, viu? Dói, eu machuco, eu bato forte no rim, mas quem cola comigo tem todas as chances de passar com 10, porque eu treino a galera para passar. Valeu, galera de Brasília, um beijo para vocês aí de Brasília. Então a galera que for fazer a OAB, que se quiser fazer o treinamento comigo, aula todo dia, meu irmão, não tem trégua, é de domingo a domingo, mas eu bato o edital inteiro e ensino a fazer as peças uma a uma, para vocês terem todas as chances de passar, beleza? No Portal F3, a gente tem todos os concursos, a gente está com todas as linhas de concurso. Netão, vem sem medo para o Esquadrão STF de Constitucional, aprenda a cantar a musiquinha, Netão. É constitucional, tropa do portal vai passar geral. Domingo vou buscar minha aprovação, meu DNA é do esquadrão, tropa de elite, meu irmão. Aqui todos somos fortes, não tem nego fraco não. Vou buscar meu 10 na OAB, meu treinamento é hard com PB e RB. É constitucional, tropa do portal vai passar geral. Meu irmão. E a galera de tributário, tem alguém de tributário aí? Tem o bonde do Lince Predador aí, cadê o bonde de tributário? Meu time é direito tributário, equipe de Lince Predador. Eu não escolhi a matéria, eu escolhi meu treinador. Vai. Alô, FGV, avisa na OAB que chegou a tropa do PB. Eu sou do pelotão, treinado pra vencer. Quer passar? Cola no PB, Beli. Vou cantar uma de trabalho pra você, vou compor, prometo que eu vou fazer a de trabalho pra você. Valeu? Ainda não tô morando de vez não, viu, Diegão? Tô indo e voltando o tempo inteiro, a gente tá com a empresa aberta aqui, graças a Deus crescendo bastante, a gente tá investindo aqui, fazendo cursos. Eu devo vir no máximo em janeiro para fazer meu doutorado aqui, tá? E começar a ensinar aqui na UCF, na Central Florida. Só preciso aprimorar um pouquinho mais o meu inglês, e ano que vem com certeza já tô de vez aqui com minha mulher, meus filhos. Talvez a gente venha até no meio do ano, tá? Mas no ano que vem com certeza a gente vem de vez. Hoje eu me divido entre o Brasil e os Estados Unidos o tempo inteiro. Esse ano eu tirei para me dedicar a fazer vários cursos. Eu vou estar, na verdade, entre a Europa, vou fazer vários cursos agora em Cambridge, Oxford, Sorbonne, tá? Vou para Portugal, vou para a Espanha, então vou fazer de 8 a 9 cursos para me capacitar, não só no direito, alguns são cursos de coaching, de educação emocional, para ano que vem eu voltar muito mais forte para o mercado, tá certo? A gente tem que estudar a vida inteira, não pode parar, né? É isso que faz a gente melhorar cada dia, tá bom? Beijo grande, vou ali ficar com meus filhos, com minha esposa, que aqui já está acabando o dia aqui em Monte Reis, tem que voltar, né? Passear aqui, pegar esse fim de noite, um beijo a vocês, e ó, amanhã tem Periscope comigo, revisaço de tributário, ok? 11h30 da manhã, aí do Brasil. Espero vocês. Alô, Sete Lagoas. Alô, galera. Beijo grande. Fiquem na paz de Jesus.